Olá, eu sou a Natália, estudante de Engenharia Química, e eu vou falar um pouco sobre a pesquisa de iniciação científica, cujo tema é Estudos de retenção de partículas de protótipos de material de cobertura biodegradáveis para a indústria de minério, orientada pelo professor Harvey Alexander. Bom, são diversos os fatores pelos quais existe a formação de poeiras associada à atividade de mineração. Dentre eles, perfurações, desmonte de rochas, transporte e carregamento de minério. Então, diante dessa problemática, é recorrente a busca por alternativas para que haja a atenuação dos impactos ambientais decorrentes de tal atividade. Dentre essas alternativas, observa-se a possibilidade da utilização de biofilmes ou filmes biodegradáveis de origem alimentícia como medida preventiva na dispersão de partículas de minério no ambiente. O nosso objetivo geral é desenvolver materiais para aplicação em processos de biorremediação na indústria de minério. Já os nossos objetivos específicos são elaborar um material à base de celulose, pectina, gelatina e carbonato de cálcio como material de cobertura para minério, determinar as melhores condições de extrução para a elaboração do material de cobertura e avaliar as propriedades físicas dos materiais de cobertura através da microscopia eletrônica de varredura. Bom, a metodologia da nossa pesquisa se deu a partir dos principais pontos. As nossas matérias-primas foram celulose microcristalina, pectina, gelatina e carbonato de cálcio. A fim de se obter as melhores misturas entre os componentes, foi realizado um tratamento experimental com o auxílio do software MATLAB, em que foi fixado as proporções de carbonato e celulose e variou-se as proporções de pectina, gelatina e água. Foram avaliados em 3 níveis de combinações diferentes. Após cada ensaio realizado, ou seja, após os componentes terem sido misturados, a mistura foi tratada em um extrusor de laboratório sob condições controladas de temperatura e rotação do extrutor. Em seguida, o material foi posto numa estufa para secar a uma temperatura próxima ao ambiente. Já na avaliação das propriedades mecânicas dos materiais desenvolvidos, as amostras dos materiais de cobertura foram avaliadas usando um microscópio eletrônico de varredura. Depois elas foram secas, montadas sobre uma fita de carvão, e a análise da estrutura de cada amostra foi realizada usando uma espectrometria de energia dispersiva e densidade de deslocamento com resolução microscópica. Agora eu vou falar um pouco sobre os nossos resultados. A tabela 1 apresenta os valores das composições utilizadas em cada uma das amostras. Das 9 formulações testadas, somente as amostras de material de cobertura catalogadas como 1, 2 e 3 obtiveram características de material de cobertura como formação de liga, rigidez ao secar e reconstituição. Os 3 materiais diferem na quantidade de celulose microcristalina adicionada na matriz. Aqui nós temos as fotos das análises de microscopia de varredura das 3 amostras de material de cobertura que tiveram os melhores resultados. Bom, em todas as 3 amostras analisadas, foi possível observar a formação de uma matriz heterogênea com algumas concentrações de carbonato de cálcio em locais específicos, sendo que este material serve como material semi-hidrofóbico, que é para as chuvas não dissolver completamente o material, e como indicador visual de aplicação na superfície. Por outro lado, o material observado tem algumas secções porosas e outras cimentadas, indicando que a matriz polimérica, pectina e gelatina cumpriram seu papel de aglomerantes, e a celulose microcristalina sua função como material encorpante. Então, o que foi possível concluir com a nossa pesquisa é que a gente conseguiu obter 3 materiais com características promissoras para prospecção de supressor de poeira, mas para isso deve ser feitos mais ensaios e explorado com mais detalhes as proporções dos biomateriais e a sua incidência em características como resistência térmica, reconstituição e permeabilidade de partículas. Então, esse foi um resumo da nossa pesquisa de iniciação científica. Muito obrigada.